Olá pessoal, boa noite. Professor Felipe Brito aqui para mais uma videoaula, tá certo? Dessa vez na disciplina de História, onde nós vamos dar início aí ao estudo do módulo 2, tá bom? Do nosso livro didático. Nós vamos falar em especial aqui nessa videoaula a respeito do continente africano, tá bom? A gente vai conhecer aí as principais, né, características desse continente. Vamos conhecer aí a história desse continente, os principais grupos, toda a questão histórica aí, social, cultural que a África representa, tá bom? A gente vai fazer esse estudo aí nesse capítulo, tá bom? Então eu te convido aí a vir assistir essa videoaula, tá certo? Vamos lá. Galera, no primeiro momento aqui a gente vai destacar algumas coisas relacionadas ao continente africano. Primeiro de tudo, né, pessoal, destacar aí que o continente africano, ele é rico, né, em belezas, né, naturais. Também ele possui aí uma questão cultural muito representativa e também uma questão histórica aí, uma riqueza histórica muito relevante aí para diversos estudos, para a compreensão da história desse continente, tá bom? No mesmo espaço geográfico, né, pessoal, a gente encontra aí diversos vales extensos, né, vales férteis, imensos desertos, né, como é o caso aí do deserto do Saara, que funciona como uma barreira natural, dividindo aí a África do Norte com a África subsaariana. E dentro, pessoal, da África, né, há uma diversidade aí de povos, tá bom? E cada um desses povos, eles têm aí a sua história e também a sua cultura. A África, né, pessoal, que é um continente que quando a gente escuta falar na África, a gente pensa logo nos problemas, né? Algumas pessoas ligam logo aos problemas existentes, como é o caso da fome, como é o caso aí, pessoal, né, das doenças que afetam muito a população africana. Contudo, pessoal, essa perspectiva aí, a gente não deve olhar só por essa perspectiva, não. Pelo contrário, viu? O continente africano, pessoal, o continente africano, ele é um continente aí que apresenta muitas potencialidades, né? É um continente que apresenta aí muitas riquezas, por exemplo, do tipo minerais. Ele vai apresentar muitas riquezas aí minerais, e essas riquezas minerais, pessoal, são muito importantes. O problema aí do continente africano, o problema que existe no continente africano são os diversos conflitos étnicos, né, existentes dentro da África. Aí nós temos também a atuação de grupos terroristas, né, que praticam aí o terror dentro da África. Nós temos também governos, né, ditatoriais dentro da África, tá bom? Ditadura dentro da África, e isso vai prejudicando a população. E a população fica vítima aí, né, desses governos, desses movimentos aí, desses conflitos, e algumas vezes as pessoas acabam ligando o continente africano somente a essa questão aí da fome, das doenças, né? Da pobreza. As pessoas lá sofrem muito. Contudo, a gente não tem que ter não tem que ter esse olhar, né, para a África. A África, ela é um país, é um continente, melhor dizendo, um continente que apresenta grande potencialidade, e como nós já destacamos aqui, é um continente que possui aí uma riqueza, né, natural e histórica gigantesca, tá bom? Então, a gente tem que levar em consideração a isso, tá certo? Passando aqui, galera, né, a gente já viu aí as questões aí relacionadas às potencialidades, tá bom? As potencialidades do continente africano. A gente vê que o continente africano, como exemplo, tem uma riqueza aí de minerais a ser explorado. Então, isso é importantíssimo, né? É uma das potencialidades aí do continente africano. A gente tem que destacar aqui também, né, pessoal? Por que o continente africano ele é considerado um continente multifacetado? Ou seja, um continente aí que tem muitas características históricas, culturais, né? A gente pode entender que a África é um continente muito facetado pelas diferenças culturais que ali existem, e assim pelos diferentes processos de exploração
que cada parte do continente passou, bem como as influências culturais que temos o continente como multifacetado. Ou seja, né, esse continente aí que apresenta grande contraste, né? Que apresenta aí, pessoal, que apresenta aí uma grande diversidade cultural, né? Uma grande diversidade cultural, tá bom? E uma representatividade muito grande aí em todo o mundo. A África é importantíssima aí para a gente compreender as principais culturas, os aspectos sociais desse continente, tá bom? Então, quando se fala em continente africano, ele é considerado um continente multifacetado aí pela essa diversidade de culturas que existe no continente africano. Passando aqui, galera, isso aqui era até para a gente ter colocado lá no comecinho do nosso slide, esse capítulo, né, galera? Esse capítulo que a gente vai dar início aqui, falando sobre o continente africano, ele tem alguns objetivos específicos, que é o caso aí, né, de reconhecer o continente africano como um espaço de múltiplas culturas, que a gente já viu, que o continente africano é um espaço aí, um continente multifacetado, muitas culturas, muitas histórias, né? A gente vai conhecer as diferentes sociedades africanas ao longo da história, vamos conhecer os principais reinos aí, tá bom? Da África, que constituíram a África. A gente vai compreender as relações culturais e mercantis entre os povos africanos. A gente vai conhecer a história dos povos africanos trazidos para o Brasil, né? E analisar o contato entre as transações comerciais e entre os povos africanos e portugueses na costa atlântica e índica, tá bom? Então a gente vai nessa aula focar nessa questão de reconhecer, né, o continente africano como um espaço de múltiplas culturas e também de múltiplas histórias, tá bom? Passando aqui, a gente vai ver, né, uma África com muitas histórias. Bom, a África, pessoal, ela é o terceiro maior continente do mundo, né? O terceiro maior continente do mundo. Vai apresentar aí uma ampla variedade geográfica, humana e cultural. Diversidade, pessoal, é usada aí, diversidade, podemos até dizer, é a palavra certa a se usar para definir o continente africano, né? Porque além dos povos serem muito diferentes entre si, a natureza também se apresenta de formas diversas, né? Falando aí no tocante aos aspectos naturais, na África nós vamos encontrar desde florestas e savanas, nós vamos encontrar também planaltos, né? Planícies e áreas desérticas, ou seja, uma variedade aí de características naturais a gente vai encontrar dentro do continente africano, tá bom? Passando aqui, né, galera, a gente vai entender um pouquinho sobre essa pergunta. Era verdade que a África subsaariana era uma região isolada? Bom, vamos logo bem para cá. Bom, a África subsaariana, pessoal, é essa região aqui, ó, pintada de laranja, esse laranja, amarelozinho mais escuro aqui. Essa daqui é a África subsaariana, tá bom? Na qual, né, o continente africano é dividido em África do Norte, né? Essa parte mais em cima, que é a África do Norte, e a África subsaariana, onde o deserto do Saara, né? O deserto do Saara vai funcionar aí como uma barreira natural dividindo esse continente africano, tá certo? Falando aqui, pessoal, a gente pode entender, né? É verdade que a África subsaariana era uma região isolada? Essa afirmativa é incorreta, tá bom? Essa afirmativa é incorreta porque, embora essa região fosse de difícil acesso, né? Porque se você estava na África do Norte, né? Lá no Egito, por exemplo, e queria ir para a África subsaariana, ficava ao sul, você tinha que atravessar ali o deserto do Saara, né? Embora isso fosse difícil, pessoal, o deserto ele era atravessável, entendeu? Então, diversas caravanas fizeram isso e trocaram ali diversas mercadorias, né? Com essa questão aí da África subsaariana. Já a gente vai entender um pouquinho sobre isso. A própria islamização do continente, né? A adoção aí do Islã, né? Como religião, ela vai aí trazer essa característica que a África subsaariana não era uma região isolada, tá bom? Então, galera, falando um pouquinho aqui dos aspectos naturais da África, a gente percebe aí, né, que a África tem o maior rio do mundo,
né, o Rio Nilo, tá bom? De uma importância aí gigantesca, né, para os estudos acerca das primeiras sociedades, né? Que nós vemos também outras savanas, as formas de relevo, tá bom? Se apresentam aí com altitudes elevadas, né? O relevo. Então a África ela possui essa característica aí bem interessante no tocante a aspectos naturais e também aspectos naturais em si, tá certo? Além dos culturais e históricos. Passando aqui, né, galera, a gente vai entender um pouquinho sobre a África subsaariana. A África subsaariana, né, pessoal? Ela é a região do continente africano situada ao sul do deserto do Saara. Esse deserto que é o maior do mundo. A maioria da população composta por negros, chamadas também de África Negra, né? A presença de conflitos políticos de caráter étnico nessa região aqui, né, na África subsaariana. E nós vamos encontrar aí, pessoal, alguns problemas, né, sociais dentro dessa África subsaariana, como a questão aí da pobreza, né, os elevados índices de analfabetismo, o sistema de saúde público precário, a proliferação de doenças, como é a questão aí da AIDS, né? Questão da AIDS. Nós vamos ter também falta de água, falta de saneamento básico e também aí, galera, diversos problemas. Os principais são esses problemas ligados aos conflitos étnicos, né? Então, lá no passado tinha a ideia que essa região da África, a África subsaariana, ela seria uma região isolada, né? Contudo, isso é falso, tá bom, pessoal? A gente acabou de ver lá que isso é falso porque mesmo tendo essa barreira natural, que seria o deserto, né? Para as pessoas atravessarem, isso foi feito diversas vezes por várias caravanas que procuraram aí chegar até a África, a região da África subsaariana, tá bom? Então, logo mais nas próximas aulas, a gente vai estudar um pouquinho ainda mais sobre essa região, tá certo? Então, essa foi nossa videoaula, galera, tá bom? Na disciplina de História. Irei direcionar aí as atividades para a gente fazer, tá bom? Em casa. E até a próxima videoaula, tá bom? Se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula.